Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou. Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só por um segundinho, soa um bocadinho violento, não é? Muita violência. Amém? Estamos? Dê um forte aplauso ao Senhor e vamos... Só queria, de alguma maneira, recordar, provavelmente alguns de vocês não têm estado em alguns dos domingos, ou alguns podem ainda ver estas predicações, pregações através da internet. Temos estado a falar acerca da história de David e Golias, com o nome da série Paus e Pedras, e hoje creio que vamos chegar não ao final, senão, por assim dizer, à penúltima exposição antes do fim, e provavelmente vamos entender porquê paus e pedras. Mas no primeiro fim de semana vimos que fomos ungidos para cumprir um propósito de Deus que Deus de antemão tem destinado para as nossas vidas. Amém? Temos isso por entendido. E vimos no segundo fim de semana que Deus depositou em nós habilidades, talentos, depositou um dom nas nossas vidas. E Deus nos dá, e nós temos a responsabilidade de desenvolver aquilo que Deus nos dá. Amém? E a unção tem como função primordial romper. Significa, Jesus, o ungido de Deus, vem à nossa vida para libertar-nos de todo o jugo. Vimos que muitas vezes a vida, pelas suas circunstâncias, leva-nos a criar máscaras e que, à medida que nós nos aproximamos da presença de Deus, não podemos viver uma vida conformada, porque as pessoas conformadas são pessoas formatadas, e fomos desafiados pela palavra de Deus no último final de semana a entender a escritura de Paulo aos Coríntios, na 2 de Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, amém? E todos nós, com a face descoberta, significa sem máscaras, podemos contemplar a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e então estamos sendo transformados, não conformados, mas sim transformados, de glória em glória, ou com a glória do Senhor cada vez mais, a qual vem do Senhor por meio do seu Espírito. Há por assim dizer, uma frase que diz, formateia para esta série, diz: a razão pela qual muita gente senta-se na igreja e não muda, é porque vem à igreja à procura de condicionar o seu comportamento, ou adequar o seu comportamento. Mas Deus não procura mudar o seu comportamento. Deus procura mudar, transformar a nossa alma. Amém? E hoje vamos falar acerca de algo que o pastor Vítor já me lançou, por assim dizer, a base de atitude. Atitude e de abordagem. Diz comigo, atitude e abordagem. E vira à pessoa que está ao teu lado e pergunta: tens uma atitude apaixonada? Tens a abordagem correta na vida? Amém? E vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Senhor, o privilégio de estarmos congregados no Teu nome, Senhor. Estamos diante de Ti, a Tua palavra é viva, Senhor, a Tua palavra é verdade, é energética, Senhor. A Tua palavra penetra até o mais profundo dos nossos corações, Senhor. E pedimos-te nesta manhã, Senhor, expomos diante de Ti, abrimos as nossas vidas, Senhor, ao efeito, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, Senhor, para que Tu nos transformes, Senhor, para que não estejamos conformados, mas que sejamos transformados, meu Deus. Senhor, as máscaras são, meu Deus, prostradas diante da Tua presença. Não podemos esconder nada diante de Ti. Vimos ante Ti tal como somos, não para seguirmos da mesma forma como somos, mas para que Tu nos transformes, meu Deus, de glória em glória, com a nossa face descoberta, Senhor. Senhor, com a esperança de sairmos deste lugar transformados, Senhor, com uma atitude com mais e mais paixão, da mesma paixão que Tu tivestes, meu Deus, para entregar a Tua vida por nós, Senhor, e com uma abordagem correta ante os desafios da vida. Por isso pedimos a Tua unção, o Teu poder nesta manhã, Senhor, diante da Tua palavra, a todas aquelas pessoas que nos ouvem através da rádio e da internet, Senhor, abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos então assento e abrimos as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17.
E quando nós olhamos para David, da mesma maneira, David é o protótipo do rei da graça, o rei guerreiro. De alguma forma, toda a gente sabe que Jesus Cristo é chamado Filho de David. Amém? Estamos aqui? E vemos que Jesus Cristo, toda a gente viu o filme A Paixão. Quem é que não viu o filme A Paixão de Cristo? Levanta a mão. Não viram? Têm que ver. A Paixão de Cristo não podem perder. Temos que fazer algum tipo de atividade aqui e projetar a Paixão de Cristo, porque Deus é um Deus apaixonado. Amém? Não é uma paixão fugaz, tal como os seres humanos muitas vezes vivemos com paixões fugazes, se não nos rendemos ao poder do Espírito. Mas Deus é um Deus apaixonado, de tal forma apaixonado pela criação, que enviou Jesus Cristo a materializar a sua própria paixão. Amém? E David foi o protótipo dessa paixão. E foi o protótipo da graça de Deus no Antigo Testamento. Amém? Estamos aqui? Então, hoje mais que nunca, necessitamos todos nós aprender a ter uma atitude apaixonada, não uma atitude conformada, não uma atitude simplesmente, não, vamos a ver como é que vamos sair destas circunstâncias, não uma atitude passiva, não, irmão, vamos ver, ora por mim. Não, temos que reagir com uma atitude apaixonada, porque o Espírito do Senhor é um Espírito de poder. Amém? Poder e de domínio próprio e de moderação. Manifesta a paixão. Amém? Hoje mais que nunca necessitamos pessoas que desenvolvam qualquer que seja a atividade que desenvolvam para o Senhor, porque a palavra de Deus ensina-nos em Colossenses: tudo aquilo que faças para Deus, falo não para agradar aos homens, mas falo como para agradar ao Senhor. E para agradar a Deus, temos que de certa maneira refletir esta paixão, essa mesma paixão que Ele teve para conosco. Amém? E vemos essa paixão refletida em David. Vamos a ver, Jessé, o seu pai, vamos parafrasear um bocadinho a história do capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, do verso 17 ao 26, porque depois queremos ler do 26 ao 50, e vamos enquadrar a história para ver se conseguimos brevemente, em 40, 45 minutos, alcançar certos e determinados pontos essenciais para aprendermos acerca da atitude apaixonada e entender que, irmãos, a primeira coisa, as pessoas apaixonadas não são somente apaixonadas a realizar grandes tarefas. Diz à pessoa que está ao teu lado: não é só nas grandes tarefas que tens que fazê-las com paixão. Escreve: pessoas apaixonadas, projetem por favor, realizam pequenas tarefas ou pequenas missões com um espírito voluntário. Vemos quando Jessé, o pai de David, disse-lhe: ok, David, meu filho, quero que faças alguma coisa. Toma agora e vai aos teus irmãos e leva esta refa de pão e este grão tostado e estes 10 queijos e vai levá-los, porque eles estão na frente da batalha. Aparentemente isto é uma tarefa que não tem grande relevância. Ok? Mas vemos como David ainda nem sequer concebia que ele iria enfrentar tal magnitude como o gigante Golias. Não concebia. Ele não sabia nem vislumbrava que iria ter que empreender tal tarefa. Entre as grandes tarefas da vida, muitas vezes as pessoas dizem: uau, isto é uma tarefa digna de que eu a desempenho. Uau, sentem-se motivados e então aí desempenham essa tarefa com paixão. Mas o pai de David, Jessé, mandou-lhe fazer uma tarefa simples. Uma tarefa, por assim dizer, comum, que poderia mandar fazer a qualquer pessoa. Mas David desempenhou-a, diz comigo, diligentemente. Obedeceu diligentemente ao seu pai. Ele levantou-se cedo, deixou todas as coisas organizadas e empreendeu a jornada até à frente da batalha. E quando ele lá chegou, aquilo que ele fez foi correr às linhas da batalha e obedeceu essa tarefa com uma menor relevância. Eu pergunto se tu tens esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude que reflita essa paixão, seja qual seja a tarefa. Se é uma tarefa de menor relevância, diga-se, tens que ir limpar, por exemplo, as casas de banho da igreja. É da mesma forma uma tarefa que aparentemente não tem grande relevância, mas é de enorme testemunho de qualquer pessoa que nos visite, ao servir-se das casas de banho ou do hall da igreja ou de qualquer sala, que essas sítios estejam com um testemunho de limpeza, de higiene.
Parece ser que é uma tarefa que não tem relevância, mas sim tem relevância. Deve ser elaborada e feita com a mesma diligência, com a mesma paixão. Tudo aquilo que nós façamos, devemos fazê-lo com essa paixão, com uma atitude diligente, com uma atitude exatamente como vimos, com excelência. Não com perfeição, porque a perfeição revela, de alguma maneira, um espírito competitivo. A excelência não. A excelência diz, eu vou fazer o melhor que eu possa, porque eu sei que é para o Senhor, amém? E foi essa diligência, foi essa paixão que permitiu que David, de alguma maneira, fosse ele que fosse escolhido para enfrentar a Golias. Amém? Mas agora também temos que entender uma coisa acerca da paixão. Às vezes, as pessoas apaixonadas que têm essa, de certa maneira, nas suas atividades, ter paixão a fazer as coisas, ter dedicação, é uma fortaleza, a menos quantos concordam. É uma fortaleza fazer as coisas com dedicação, com decoro, com zelo, é bom. Mas cuidado, porque muitas vezes, e eu quero que, é outra afirmação que eu quero deixar aqui talhentemente, as pessoas apaixonadas devem aprender a guardar a sua força. Porque senão essa mesma força tornar-se-á numa fraqueza dupla. Estamos? Porquê? Será? Porquê? Vamos ver. Muito tempo depois, conhecem a história de David? Muito tempo depois, encontrava-se o rei David a contemplar o seu reino e vislumbrou a jovem Betsabé, hermosa, formosa, linda. E essa mesma paixão que ele tinha, de alguma forma, para ir a lutar com os seus guerreiros, para conduzir o povo de Israel, para servir ao Senhor, para louvar ao Senhor, para guardar as ovelhas do seu pai, para lutar contra o urso e contra o leão, levou-o a quê? A cometer adultério. Vejamos que ele ora mais tarde, quando escreve o famoso Salmo 51, o Salmo de David, ele pede, entre o verso 10 e 12, pede ao Senhor que Deus lhe restaurara um coração puro. Ele reconhece que deixou que o seu coração se manchara, que prevaricara contra o Senhor e que lhe concedera de novo um espírito voluntário. Porquê? Porque essa mesma paixão, como se diz nos ditados populares, voltou-se o feitiço contra o feiticeiro. Essa mesma fortaleza, fora de controle, voltou-se contra ele mesmo. Significa, se nós não aprendemos a guardar a nossa atitude devota, apaixonada, muitas das vezes ela vai se tornar como uma debilidade ou pode nos levar, inclusive, a cometer grandes erros. Porque essa mesma paixão que deu a confiança para que David enfrentara Golias foi o mesmo impulso que o levou a agir sobre os seus desejos pecaminosos. Amém? Muitas das vezes, irmãos, a nossa paixão no ministério, a nossa paixão a fazer coisas para o Senhor, em alguma atividade laboral ou ministerial, escuta-me bem, pode muitas das vezes levar-nos, inclusive, a roubar-nos o sentido da alegria de que é servir ao Senhor. Porque entramos num túnel de obrigação, num túnel de devoção, num túnel de querer fazer de tal maneira que já não aprendemos a desfrutar da vida que Deus nos deu. Queremos fazer. Queremos agradar através do fazer, agradar através do desempenho, de tal forma que não desfrutamos da vida que Deus nos deu. Nem sequer aprendemos a desfrutar daquilo que fazemos para Deus. Ou melhor, daquilo que Deus nos permite fazer, Ele em nós e através de nós. Amém? E isso é exatamente essa mesma paixão. Por isso, a mesma paixão que essa atitude que temos, não podemos permitir, temos que guardar essa força. Tem que estar dimensionada. Não pode ser sobredimensionada. Por tudo aquilo que é sobredimensionado não pode ser nem 8, que é demasiado pequeno, nem 80. Tem que estar adequada às circunstâncias. Amém? Vemos também nesta história algo que é factível de ver em qualquer pessoa que tem paixão. As pessoas apaixonadas, não sei se eles estão a passar, que eu não posso olhar para trás, normalmente interpretam qualquer intimidação como
um convite, não um desafio. Convite é diferente de desafio. Porque normalmente as pessoas que se sentem desafiadas são pessoas que se sentem provocadas, ok? E vamos falar sobre a provocação também acerca disto. Vemos nesta história quando Saúl, no verso 21, mais à frente, vimos que David dá-se conta da dimensão de que era Golias. E isso, de alguma forma, podia produzir algum tipo de intimidação. E o que denota muitas vezes a paixão nas nossas vidas é que, ante qualquer gigante que esteja diante de nós, não nos vai levar a provocar, não nos vai levar a uma situação de desafio, mas vai nos levar, sim, a um convite. Isto é uma oportunidade para que se manifeste a glória de Deus. David viu o que é que este homem, o que é que há que fazer, o que é que este homem quer. Este homem está a desafiar às fileiras do Deus de Israel. Este homem este incircunciso, está a desafiar. O que é que se passa? Esta situação não me está a desafiar a mim, está a desafiar ao Deus que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Ele deu um passo em frente, não deu um passo atrás. E ele não deu um passo em frente porque se sentiu de alguma forma provocado. Ele deu um passo em frente porque ele sentiu-se confiado de quem ele era, mas sobre todas as coisas, daquele que estava nele. Amém? Irmãos, não é que as pessoas que servem a Deus ou que têm fé em Deus façam grandes coisas para Deus, não ignorem as intimidações. Não, de maneira nenhuma. É que elas, quando veem as intimidações, sabem que têm que seguir em frente e passar por meio das intimidações. Elas quando veem que há alguma coisa que as intimida, sabem que isso deve valer a pena lutar contra isso para sobrepassar, para que se manifeste a glória de Deus. Amém? A glória de Deus manifesta-se entre os grandes desafios. E quando nós vemos e aprendemos que as intimidações são como um convite para desenvolver aqueles dons que Deus depositou nas nossas vidas, então começa essa atitude apaixonada a manifestar-se e começamos a desenvolver a confiança, a fé, esse depósito que Deus pôs nas nossas vidas, e começamos a ter a confiança necessária para lutar batalhas que antes jamais poderíamos ter passado pela nossa cabeça que poderíamos lutar sequer e em cima ter a vitória nessa batalha. Porque Jesus Cristo dá-nos a... Aqui? Estamos aqui? Dá-nos a vitória. Agora, as pessoas apaixonadas não lutam só uma parte da batalha. Muitas das vezes as pessoas empreendem certas e determinadas lutas na sua vida e deixam-nas a metade. Quando tu manifestas uma atitude apaixonada, irmão, tu vais lutar a batalha, porque sabes que é uma batalha importante e vais lutar essa batalha até ao fim. Seja qual seja o preço. Porque aquele que perde a sua vida por Cristo, ganha lá. Amém? Então vais lutá-la sempre. Tal como David, todos vamos ter que enfrentar Golias, batalhas. E essas batalhas são de grande importância para as nossas vidas. Todas as batalhas são de grandes importâncias. Pode ser batalhas que tenham que ver com a enfermidade, pode ser batalhas que tenham que ver com situações familiares, pode ser batalhas que tenham que ver com crises espirituais, com crises das mais diferentes. As batalhas e os Golias na nossa vida vão se apresentar de diversas formas. Mas vamos ter que as lutar. Amém? Não as podemos evitar. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Ele combateu o bom combate, mas ele chegou ao fim e disse, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sofreu, ele foi golpeado, ele foi apedrejado, mas ele não eludiu, ele disse, guardei, eu guardo a visão, até ao fim combati, segui a combater, terminei a carreira, guardei o depósito, a confiança, a fé. Há que sempre lutar a batalha. E aquilo que nos leva a lutar a batalha é uma atitude apaixonada. Amém? Pergunte.
tu começas a olhar para ti, para o teu dia-a-dia, e começas a identificar que tens uma atitude apaixonada. Ou provavelmente começas a identificar que tens alguns rasgos de conformação. As pessoas conformadas são pessoas formatadas. E as pessoas formatadas são pessoas que fazem continuamente o uso da máscara. Mas o ungido de Deus vem às nossas vidas para que as máscaras caiam, porque face a face estamos com Jesus. E não aprendemos a tomar, de alguma forma, a moderar os nossos comportamentos, mas Deus transforma-nos conforme a sua glória. Amém? Então vemos que no verso 24, quando todos os homens de Israel viram aquele homem e fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem da vida? Vistes que o homem que subiu? Ele subiu a afrontar Israel, há de ser pois o homem que ferir o rei o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha franca a casar e do seu pai em Israel. Então falou David aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que fira este filisteu e tirará a afronta de Israel? Quem é, pois, o incircunciso? A sua atitude apaixonada que manifesta. As pessoas apaixonadas são pessoas determinadas. Lutam sempre até ao fim. Então agora vamos passar à abordagem. Que abordagem é que tu tens? E na abordagem vamos ver aqui dois tipos de abordagem. A abordagem de Golias, não há nenhum grandalhão. Podias pôr ali o Golias, aquele, por favor, ajudem-me aqui. Aquele que puseram ali no vídeo, que era mesmo feio, intimidador, muito violento. Vemos a abordagem de Golias e a abordagem de David. Que tipo de abordagem é que tu tens? E todos nós vamos ter que... Aqui eu vou abordar simplesmente 3 forças que vamos todos ter que enfrentar. Forças opositoras que teremos que experimentar e enfrentar mais que uma vez ao longo da vida, para que exatamente com o poder de Deus nas nossas vidas possamos cumprir o propósito de Deus. Amém? Diz comigo, 3 forças opositoras. Vamos ter que enfrentá-las mais que uma vez na nossa vida. Amém? E essas forças opositoras são sempre ferramentas que o inimigo vai usar para impedir que cumpramos o propósito de Deus. Ou melhor, para impedir que Deus se glorifique nas nossas vidas e para que essa mesma glória seja manifesta ao mundo. Amém? Então, há aqui uma coisa que eu quero que tu, se quiseres tomar nota, toma. Senão, simplesmente fica com isto na tua mente. Não sei se te passa a ti ou não, mas todos os seres humanos, todos nós mesmo, todos nós como filhos de Deus, há uma coisa que sempre está na nossa mente, que é a dúvida. E o justo não andará por vista, mas por fé. Andará sempre no propósito, no destino que Deus tem preparado para si. Mas agora, o companheiro constante do destino é a dúvida. A dúvida. Vamos sempre andar por fé, mas nessa fé temos a segurança de que Deus vai abençoar-nos. Mas nunca sabemos, temos sempre a perguntar-nos como é que será. Há sempre aquela dúvida. Como é que temos a certeza que vamos ser abençoados? Temos a certeza que temos a vitória em Cristo Jesus? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Amém? Glória a Deus! Estamos aqui? Glória a Deus! Mas definitivamente sabemos que através de muitas, ajudem-me aqui a predicar, muitas, não ouço, muitas têm dificuldades dos ouvidos, têm que ir a um otorrino, muitas tribulações, muitos padecimentos, muitas aflições, entraremos no reino dos céus. E isso causa-nos, ao longo do nosso caminhar, dúvidas. E então o inimigo bombardeia-nos. Vejamos aquilo que acontece, vamos ler a partir do verso 26. Já lemos e vamos passar, por exemplo, ao verso 28. Quando Eliabe vê que David chega ao campo de batalha, o que é que acontece? Eliabe ficou contente, disse: epá, que bom, chegou David e trouxe-me uma marmita. Estava cheio de fome. Que bênção, que porreiro. O meu irmão mais novo é muito porreiro, pá. Ele trouxe
trouxe-me de comer, preocupou-se comigo, foi diligente, obedeceu ao pai. Que porreiro, não. Eliabe, diz a palavra de Deus, o mais velho, quando ouviu que os homens falavam daquilo que David tinha estado a falar com eles, que perguntou sobre Golias, estamos colocados nas Escrituras, amém? Estamos? Ajudem-me. Então ele disse, encendido na sua ira, ficou? Queria fazer-vos uma pergunta, vocês estão aqui? O que é que aconteceu? Ele ficou? Zangado, irritado. Tu nunca te irritas, pois não? Eu tenho uma debilidade, eu irrito-me facilmente. Sou uma pessoa... Qualquer coisa me irrita. Estou a ver como é que o Senhor trabalha na minha vida, porque sou uma pessoa... Então, quando chegou lá o David, ele normalmente teria que ficar contente. É pá, porreiro, ele vem-me trazer uma marmita. Eu estou aqui a passar uma fomeca, porque já levavam lá 40 dias. 40 dias no vale... E eles deviam estar com fome. Mas ele não ficou contente, ele ficou irritado. Disse, epá, e disse, foi mais para além, cuidado, ele não ficou só irritado. Senão que ele aponta a primeira coisa que todos nós vamos ter que enfrentar. E porque o inimigo é o acusador dos irmãos. Repara bem, isto passa dentro da tua família, passa dentro da igreja. Eliabe, isto passa entre os irmãos, é sempre. Tenho 4 filhos e aquilo está sempre... Ele, está sempre assim. É normal. Quando um faz isto a coisa, né? O acusa o outro acusa o outro. Até, enfim. E ele começou a dizer-lhe, eu sei, epá, tu és vaidoso, tens o coração perverso, pá. Tu viestes aqui já com segundas intenções, pá. Porquê é que deixaste lá as ovelhas do pai? Começou a acusá-lo, começou a fazê-lo sentir mal. Amém? E todos nós vamos ter que enfrentar a acusação. E a acusação vem dentre os irmãos, vem dentro da família. Amém? Não vem de fora, não é o inimigo, não é o mundo, não, é dentro de casa. Está aqui alguém? Vem do esposo. Vem da esposa. Não, foste tu e tal. Não. Estás a pensar mal. Tu és um vaidoso, tu és isto, tu és aquilo. Ele simplesmente foi um chaval apaixonado. Ele ia todo contente. Ele cumpriu aquilo que o pai lhe mandou fazer. Ele ia super apaixonado. Em cima viu que estava ali aquele gigante a desafiar as fileiras de Israel. Um incircunciso contra o exército do Deus de Israel. Isto não pode ser. E o outro disse, este tipo está a pensar mal. Não pode ser. Mas reparemos bem a atitude. David teve uma atitude tremenda. E pensemos, atitude e abordagem. A abordagem de Eliabe foi de acusar. Amém? Estamos aqui? E vejamos. Nas famílias, aqueles que têm mais que um filho, sabem perfeitamente que isto está sempre a acontecer. Porque os miúdos discutem, é normal. É normal assim que eles passam aquele tempo de inocência do anito, um ano e tal, aquilo começam a discutir. Começam sempre a discutir. E competem uns com os outros. E somente termina a discussão quando um deles aprende a fazer o quê? Vamos a ver. Quantas pessoas aqui é que são casadas? Levantem os braços. Ok. Estamos aqui? Os pastores não discutem. Nós somos imaculados, tá? Mas quando discutia com a minha esposa, eu nunca viro as costas. Mas a minha esposa aprendeu a virar as costas. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, ok? Vamos ver o que é que fez David. Quando o outro o acusou, ele virou-se a falar com outros. Diz para uma pessoa que está ao teu lado, vira-te. 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 Aprende a virar-te. Significa que o inimigo sempre te vai acusar, sempre te vai pôr em situações que vai tratar, ameaçar-te e vai ser sempre através da tua capacidade. E tu vais continuar a seguir a Deus na medida em que aprendes a virar as costas ao acusador. Amém? Sempre que tu tentas dar um passo de fé para o Senhor, sempre que tu queres honrar a Deus, dá-te sempre por garantido que o inimigo vai vir acusar-te, vai vir tratar de dizer, tu não, tu estás aqui, estás a levantar as mãos ao Senhor, mas olha,
há bocado estavas a pensar isto, estavas a dizer o outro, estavas a não sei o quê, estava não sei o quê. É isso que ele faz, começa a acusar-te. E na medida que tu começas a virar as costas, a fechar os ouvidos e de alguma maneira a bater as portas do teu coração àquilo que o inimigo te tem, aí vais seguir em frente. Vais seguir em frente a poder honrar a Deus. Amém? Tal como diz a palavra de Deus, não ignoramos as maquinações do inimigo. Não ignoramos que o inimigo quer ter vantagem sobre as nossas vidas, sempre a acusar-nos. Então diz outra vez ao teu irmão que está ao teu lado, vira-te, aprenda a virar-te. Em vez de David irritar-se com Eliabe, ele virou-se. David sabia de antemão que Eliabe não tinha nenhuma determinação em poder-lhe dizer passa à frente ou passa atrás. De outra forma, o que é que David lhe estava a dizer? Ok, Eliabe, fala para aí, porque eu quero é falar com o supervisor. Há aqui algum supervisor de serviço? Ok. Fala barato, ó Eliabe, porque eu quero falar com o supervisor de serviço. Foi aquilo que aconteceu. Eu quero falar com o Deus Altíssimo. Eu quero falar a alguém que me possa abrir as portas. Eu não preciso falar com o sacerdote. Eu quero falar é com o Deus do sacerdote. Amém? Eu não tenho que estar a discutir contigo, porque eu quero falar é com o supervisor. Não perco tempo, ok? E é essa a atitude que nós temos que ter nas nossas vidas. Essa abordagem. Não perder tempo com fala baratos. Amém? Não perder tempo com acusações. Não perder tempo com conversas que não edificam nem o corpo nem a alma. Amém? Porque o inimigo vai sempre esfregar coisas que tu fizeste na tua cara, e quando ele fizer isso, tu tens que apelar ao supervisor. Tu tens que apelar a Jesus. Tens que virar-te e pôr os olhos na cruz. Pôr os olhos em Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo face a face e permitir que Ele te transforme de glória em glória. Depois David continuou. E depois dele afastar-se da acusação do seu irmão, então vemos na palavra de Deus que ele foi lavado, continua com as escrituras abertas e segue-me pelo raciocínio para irmos mais rápido, vendo as escrituras. Aquilo que aconteceu foi que Saúl ouviu aquilo que David perguntou aos seus homens acerca daquele homem que estava a desafiar as fileiras de Israel. Saúl ouviu aquilo, ouviu falar que havia alguém que estava a afirmar algo em relação a Golias. E o que é que aconteceu foi que Saúl mandou vir David. E quando ele viu David, recordou-se, este é aquele jovem que toca a harpa para mim? É o tocador da harpa. E então diz, repara bem aquilo que David diz a Saúl: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aqui vem a segunda coisa que todos nós vamos ter que enfrentar, já enfrentamos e continuaremos a enfrentar ao longo da vida. Quando ele disse isto, Saúl automaticamente menospreza-o. Ele disse logo automaticamente, disse-lhe que ele não era capaz de lutar contra Golias e disse-lhe, tu és apenas um moço. David, de alguma maneira está a dizer, David, vamos a ver, tu apenas tocas a harpa. Vamos ver uma coisa, isto é guerra, pá, isto é outro assunto. Olha bem, tu não viste o tamanho do gigante? É muito grande, meu. Mas agora, vemos bem no verso 33, aquilo que ele lhe diz, não poderás. E eu quero que tu apontes dois pontos. Não poderás. E o outro, ainda és. E quero que raciocines sobre isto. Porque eu imagino, porque ecoa-me muitas vezes este tipo de palavras, não poderás e ainda és. Ecoa-me aquilo que o inimigo bombardeia todas as pessoas com estas frases. Muitas vezes, durante o nosso caminhar com Deus, sentimos estas frases. Não poderás. Este desafio, tu não vais poder vencer. Isto é demais para ti. Não te metas nisto. Isto é outra liga. Não vais conseguir. Não, ainda não és suficiente maduro.
Ainda és... Não. Ainda és muito jovem para isto. Ainda não estás preparado. Ainda és. Não poderás. E continuamente tu vais sair daqui e esta semana vai ter ecoar estas palavras no teu interior. Não poderás. Ainda és. Não vais conseguir vencer. Vai-te levar a melhor. Esta tua situação não vais conseguir. Não poderás. Não, é que ainda não estás preparado. Ainda és assim, ainda és assá. Satanás sempre vai tratar de utilizar as tuas limitações para colocar dúvida no teu coração. Mas David começou a recordar as suas vitórias. E ele disse, olha a resposta que ele lhe dá. Mas David, disse a Saúl, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após dele, e matava-o e arrancava-o da boca, levantando-se ele contra mim, assegurava-o pela queixada, feria-o e matava-o. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou aos exércitos de David. Amém? Mas agora vamos à primeira coisa que ele diz. Imagina tu ser Saúl, e vem o jovenaço do David, 18 anos para 19, chaparrito. Segundo os historiadores, Golias teria à volta praticamente 3 metros, 9 pés. Entre 6 e 9 pés, aproximadamente entre 2 metros e 30 e 3 metros de altura. Usavam uma armadura que aproximadamente pesaria quase 60 quilos. E tinham uma espada que mais ou menos era 3 metros de espada. 2 metros e picos. Claro, e o David era chaparrito. Naquela altura era formoso. Tinha bom parecer, mas ainda era jovem, 18 anitos, pá, e deveria ter o seu 1,70 m e tal. Não era muito maior do que isso. E ele disse, bom, ó Saúl, mas é que eu apacentava as ovelhas do meu pai. E automaticamente, mas espera lá, agora tu vens falar de ovelhas, eu estou a falar de guerra, ó David. Mas calma, ele aí vem com os outros argumentos. E aquilo que David lhe diz é que é refletivo de outro tipo de abordagem que nós temos que aprender. É dizer, ok, eu tenho certas e determinadas limitações, mas seja qual seja o desafio que se me apresente, cada vez que o inimigo vem, cada vez... Eu sei que a batalha é dura, eu sei que a batalha é desigual, eu sei que o inimigo vai apontar-me o dedo, ele vai tratar de rebaixar-me e apontar-me as minhas fragilidades, ele vai dizer que eu não sou capaz, que eu ainda sou isto, sou o outro, ele vai utilizar as minhas próprias limitações físicas, emocionais e mentais, mas apesar de tudo isso, eu vou perseguir, porque eu vou atrás dele. Ele pode ferir-me, vai roubar-me uma ovelha, mas eu vou atrás, eu vou agarrar. Amém? Irmãos, se tu temos que entender uma coisa, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E se nós temos um Deus grande no nosso interior, aquilo que nós temos que fazer é permitir que esse Deus grande se magnifique nas nossas vidas, de tal maneira que os nossos problemas começamos a vê-los um bocadinho mais pequenos do que aquilo realmente que eles são. Amém? O que é que passa? É que nós vemos os nossos problemas tão grandes que não chegamos a ver a grandiosidade do Deus que nós temos nas nossas vidas. Porque uma vez que o inimigo nos ataca e nos vem a roubar qualquer coisa, a única coisa que nós temos que fazer é persegui-lo, atacá-lo de volta, voltar a recuperar aquilo que ele vem nos roubar. Amém? E isso foi aquilo que David disse que fazia. Vem o leão, vem o urso, ele vem-me roubar. Não, mas eu agarro-lhe na queixada, eu persigo, eu mato e eu retiro-lhe a ovelha. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado, segue-o. Quando o inimigo te ataque, segue-o. Segue-o. Diz a 3 pessoas, segue-o. Deus trouxe-te até aqui e não te vai deixar da mesma maneira como viestes. Segue-o, amém? Segue-o. Agora, vamos ver aquilo que Saúl responde a David. Impressionante. Aquele argumento foi suficiente. Viu outra vez aqui a atitude determinada e uma abordagem tremenda de David. Tremenda abordagem de David a Saúl. Uma atitude apaixonada, determinada. Ok, aqui está. Não há problema. Eu sou pequeno, tenho limitações, mas eu vou perseguir. E isso, este incircunciso que desafia os exércitos, as fileiras de Israel, vou-lhe fazer o mesmo que fiz ao urso e ao leão. Não há problema.
Então, diz que Saúl vestiu a Davi os seus vestidos. E ele vestiu os seus vestidos a Davi e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça e verso 39 cingiu as espadas sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl: não posso andar com isto. Não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo sobre si. Amém? Toca alguém que está ao teu lado e diz: tira isso. Tira isso. Ok. Um segundito e vamos ver aqui algo muito importante. Muitas pessoas não conseguem vencer batalhas na vida porque simplesmente vestem as fardas das expectativas que os outros têm para as suas vidas. Refraseio? Provavelmente sofres fracassos, provavelmente sentes que não avanças nas lutas contra os teus gigantes, porque aquilo que tu estás a vestir são as expectativas que os outros têm para a tua vida. Por outras palavras, Deus simplesmente espera que sejas tu mesmo. Não podes estar a utilizar as expectativas de outro ou ser aquilo que Deus chamou outro para ser. Estamos? Entendes isso? Ou seja, Saúl disse: ok, vou-te equipar com os meus armamentos. E Davi disse: vou tirar isto tudo porque isto não sou eu. Não sou eu. Isto não é o meu território de graça. A minha área é o cajado, é as pedras que em seguida ele apanha, é o meu alforje de pastor e é a minha funda. Estamos aqui? E então no verso 40 diz: tomou então na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, e a saber no sorrão, e tomou na sua mão a sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. 5, aqueles que são chamados os nerds bíblicos, 5 é o número da graça. Amém? 5 manifesta a graça. 5 são os ministérios. Agora se nós vamos para lá, mas quantas pedras é que foram necessárias para derrubar a Golias? Ok? Provavelmente teria mais 4 irmãos. E haveria mais 4 Golias por aí escondidos. E os filisteus tinham mandado o primeiro Golias. Ok? Ok. Então, vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver aqui uma coisa aqui com o bombo. Ok? Vai David. E começa David a caminhar para o filisteu. Pum. 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 E evidentemente o filisteu a caminhar para David. Ok? Vamos ver uma coisa. Porquê é que David se aproximou do filisteu? Ele era gigante. Porquê? Para? Não. Porquê é que David se aproxima? Porquê é que tu lutas uma batalha? Porque lutas é para Deus. Como é que ele enfrenta? Ele diz: e este homem porquê é que desafia as fileiras do exército do Deus de Israel? Não era por causa dele. David não estava molesto. Não era algo pessoal. Não era uma guerra pessoal. Não era uma batalha própria. David caminha para o filisteu porque ele sabia que era uma luta de Deus e para Deus. Mas também é igualmente importante entender não só porque é que se aproxima, mas mas como se aproxima. Como é que ele faz a sua abordagem? E aqui vamos ver a terceira, que é a provocação. Todos nós vamos ser provocados. Então, historicamente, naquele tempo, só para dar aqui um momento, são 40 minutos, a ver se eu consigo fechar isto em 5 ou 7 minutos, havia naquele tempo, nas lutas, infantaria, todos sabem, infantaria, cavalaria, e havia os
lançadores. Toda a gente pensa que David era indefeso. David era, por assim dizer, simplesmente um pastorzito. Não. David, se vocês estiveram com atenção à palavra. Anteriormente, no capítulo 16, vemos que David era pastor, era homem formoso e preparado para a batalha. Porque David era diz comigo, lançador. E confunda, os lançadores naquela altura eram homens do exército preparados e eram temidos, porque apesar de não tinham uma grande estatura física, um grande porte físico, eles com a funda e com uma pedra, a funda rodava à volta de 6 a 7 rotações por segundo, e aquela pedra tornava a ser um projétil quase como uma bala que atingia velocidades incríveis. Então eles desde longe podiam atingir as pessoas em pontos fulcrais e derrubar o inimigo. Então eram utilizados na batalha. Amém? Entendemos isto? Então é importante também saber como é que é a abordagem. Então o filisteu, também vinha aproximando-se de David. Mas agora vemos no verso 41, temos também a entender outra coisa, que o filisteu, será que o filisteu tinha medo de David? Porque o filisteu gigante levava à sua frente o que é que diz a Bíblia? Um escudeiro, não é um escudo, um escudeiro. Levava alguém à sua frente com um escudo. Agora, segundo reza a história, os historiadores dizem que Golias, devido ao seu porte físico, geneticamente, tinha uma doença nos olhos. Então ele não via bem. Por isso tinha que levar um escudeiro para lhe indicar o caminho. E ele só conseguia combater com a espada. Pertencia à infantaria. Ele somente conseguia combater praticamente face a face. Tinha que estar perto. Mas não podia praticamente andar sozinho. Por isso tinha que ser guiado por um escudeiro. Amém? Então aquilo que fazia dele assustador também o tornava vulnerável. Amém? Muitas das vezes as nossas fortalezas, uma vez mais, podem tornar-nos vulneráveis. Então, o filisteu a caminhar, e David, 42, olhou, viu David, e o que é que fez? Desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto, disse então o filisteu, provocando: sou eu algum cão para te vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a David. Aqui está o filisteu a provocar a David. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, anda cá. E o inimigo continuamente vai provocar. Vem então, tens essa mania, não é? Vens no nome de Jesus, és cristão, com quem então és cristão? Queres que consegues me vencer? Queres que me consegues derrotar? Queres que podes contra o pecado? Podes contra a pornografia? Podes contra o álcool? Podes contra as drogas? Tu podes, então vem cá, vem cá, vem ao meu território. Mas na realidade tinha toda a razão, porque se David, se ele chega a ir mais perto ao território de Golias, o que é que acontecia? Caput, cortava-lhe a cabeça. Irmãos, aqui há um ensinamento muito grande. Porque nós podemos amar a Deus e estar numa batalha. Mas podemos estar numa batalha numa abordagem, numa situação de derrota. Por causa da forma como abordamos os nossos inimigos, os nossos gigantes. Por outras palavras, da forma como encaramos as nossas situações diárias. Podemos acreditar na Bíblia, ler a Bíblia, orar e, por exemplo, não termos sucesso a nível familiar por causa da nossa abordagem com a família. Por causa da maneira como tratamos a nossa família, por exemplo. Podemos amar a Deus e ter muitos problemas por causa da nossa abordagem com as mais variadas situações. Na realidade, irmãos, é tudo uma questão da forma como abordamos. E uma vez mais, podemos imaginar, põe-me ali aquele slide do David e do Golias. As duas abordagens. Não há nenhum grandalhão que venha aqui? Não é um grandalhão que me ajude aqui? É um grandalhão aí, algum big size. Não há nenhum grandalhão? David daquele lado e o Golias daquele lado. Tu vai mais para ali. O David ali. O David ali.
Mas é uma situação, simplesmente vamos ver, e tu a desafiá-lo. Só dás um passo, dá um passo, dá um passo, dá um passo. Bombo, passo. Tu dá 2 passos. Ok. Agora, desafio, vem. Tu fazes assim a mão. Dali não passa. Pum. Dali. Nesta situação, quem é que ganharia a guerra? Ok? Entendemos? Na realidade, irmãos, podem se sentar. Na realidade, estamos a chegar a um ponto. Dê um salva de palmas para agradecer a valentia deles. Estamos a chegar àquele ponto. Estamos a chegar a um ponto onde todos nós devemos entender. Primeiro, Deus ungiu-nos a nós, todos, filhos de Deus. O ungindo de Deus veio à nossa vida, ungiu-nos com um propósito, tal como fez com David. E deu-nos um dom, deu-nos um talento, deu-nos uma habilidade. E todos nós temos que ter essa atitude que teve David de paixão. Além disso, temos uma abordagem, amém? Temos uma abordagem. E além disso, temos armas divinas. Amém? Toca 3 pessoas e diz-lhes: eu sou um lançador. Eu sou um lançador. E enquanto tu és um lançador, vais ter continuamente um Golias a provocar-te. E o Golias está sempre a tentar fazer com que tu vás lutar ao seu nível. O inimigo vai sempre tratar de fazer com que rebaixar-te ao seu nível. Não permitas que o inimigo te leve ao seu nível. Mas David, e tu tens que saber quem tu és. Tu és um filho do Deus Altíssimo, amém? E tu tens que saber aquilo que tens que fazer. E aquilo que tu tens que fazer é traçar uma linha e manter-te no território de Deus. Amém? Manter-te em santidade. Manter-te sabendo que aquele que está em ti é maior que está no mundo. Amém? E tens que manter na tua vida uma atitude apaixonada e uma abordagem que não comprometa a vitória que tens em Cristo Jesus. Amém? Não vais poder lutar o Golias mano a mano. Amém? Mas da mesma forma, se tu mantens, diz comigo, manter a distância. Diz comigo, mantém a distância. Põe de pé, mantém a distância. Mantém a distância. Então, David deu mais um passo. Pum! Mais um passo deu David. Deu um passo mais. Só um passo mais. E ficou com o pé em frente para equilibrar a rodada da sua funda. E aquilo que tu e eu temos que fazer é manter comigo, diz comigo, manter a distância. Diz à pessoa que está ao teu lado: vamos manter a distância do inimigo. Vamos traçar a nossa linha e manter-nos em território santo. Sou terra santa. Aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Amém? Eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Eu sou chamado, separado para Deus, linhagem escolhida, sacerdócio santo, real para Deus. Amém? Estou ungido por Deus para cumprir um propósito na minha vida. Amém? Tenho uma atitude apaixonada. Deus depositou em mim dons, habilidades, talentos. Amém? E eu tenho que manter a minha abordagem correta. Não a vou comprometer. Amém? Eu sou um lançador. Amém? Tal como David. Então David respondeu-lhe: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E disse David, diz comigo, hoje mesmo, não amanhã, hoje, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba
que há Deus em Israel. Amém. Hoje mesmo, para que todo mundo saiba que há Deus. Amém. Hoje mesmo vamos manter a nossa distância do inimigo. Hoje mesmo vamos tomar a resolução de manter a nossa distância de Satanás. Amém. Manter a nossa distância das provocações, manter a nossa distância da acusação, manter a nossa distância do rebaixamento, amém, e tomar uma atitude apaixonada, tal como teve David, amém. Para quê? Para que todo mundo saiba que há um Deus na minha vida, e aquele Deus que há na minha vida é maior do que qualquer outra situação que há lá fora, amém. Eu quero que todo mundo saiba que há um Deus em mim, amém. E no verso 47, e não só para que todo mundo saiba, mas para que esta Assembleia saiba que o Senhor salva, Deus salva, amém. Mas Deus não salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele entregará os inimigos nas nossas mãos, amém. Muitos de vocês estão a lutar de uma forma incorreta, estão a lutar de uma maneira incorreta. Muda a tua abordagem, muda a forma como tu abordas os Golias, muda a forma como tu encaras as dificuldades, muda a tua abordagem. Então diz a palavra de Deus, quando o Filisteu se levantou e veio chegando-se para defrontar David, levantou-se o Filisteu, bombo, e começa o Filisteu a caminhar. Então David correu e encontrou-se com o Filisteu. E David meteu a mão no alforje, tirou ali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa, e a pedra escravou e este caiu. Amém. E David tinha 5 pedras, só necessitou uma. Amém. E vais ter que encarar muitas circunstâncias difíceis, muitos Golias, muitas contingências negativas. Somente tens que manter a tua distância, traçar a linha da tua batalha e agarrares essa pedra. E essa pedra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Pôr os teus olhos na cruz. Amém. E essa pedra vai cravar todos os Golias, todos os inimigos. Todos os inimigos. Um versículo mais. Colossenses 2,15. É tremendo. Diz a palavra de Deus: tendo despojado os principados e potestades. Diz comigo, tendo despojados, com fé, fecha os teus olhos. Os principados e potestades os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Amém. David fez um espetáculo público e triunfou sobre Golias. David triunfou com uma funda e com uma pedra. Paus e pedras. Porquê é que lhe chamas paus e pedras à série? David triunfou com uma funda e com uma pedra. E Jesus Cristo exibiu publicamente a Satanás, todos os principados e todos a potestades, triunfando sobre o pecado, sobre a vergonha e sobre todo o desespero. E Ele triunfou na cruz. Ele triunfou sobre 2 paus e foi suficiente. 2 paus para que levassem sobre esses 2 paus, pela sangue de Jesus Cristo derramada nesses paus, todo o pecado no mundo. Tens que mudar a tua abordagem, porque nós, diz a palavra de Deus, não andamos na carne, nem militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a demolição das fortalezas, derrubando todos os raciocínios e baluartes que se erguem contra o conhecimento de Deus e levando cativos todo o pensamento à obediência a Cristo. Amém. O inimigo pode acusar-te, ele pode provocar-te, mas maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Dá um grito de vitória nesta manhã, porque maior é aquele que está em mim. Todos os Golias vão cair. Aleluia, aleluia, aleluia. Maior é aquele que está em ti do que está no mundo. Mantém a tua distância, amém. Mantém a tua distância do inimigo. E prepara, faz assim, prepara, e atira, está vencido. Aleluia. A graça de Deus dá-nos a vitória em Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, celebramos a tua vitória, Senhor. Celebramos a vitória hoje, Senhor.
Hoje mais forte que nunca, Senhor. Mais forte que nunca, Senhor. Sabemos, Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Rei, meu Deus. Senhor, vamos manter a nossa distância do inimigo, Senhor. Não vamos rebaixar-nos ao seu nível, Senhor. Senão vamos manter-nos em território santo, meu Deus. Não vamos fazer caso, vamos virar as costas, Senhor, às acusações, meu Deus. Sim, Senhor. Vamos traçar a linha, Senhor. Não nos vamos sentir provocados, meu Deus. Vamos estar seguros de quem somos em Ti, Senhor. Apaixonados pela Tua causa, Senhor. Levando cativo todo o pensamento à obediência a Jesus Cristo, à obediência à Tua palavra, para a Tua glória e honra, para que hoje mesmo todo o mundo possa saber, toda esta Assembleia possa saber que Tu és Deus e Tu não vences por força nem por poder, senão que Tu vences, Senhor, por meio da Tua sangue, Senhor. Foi suficiente, meu Deus, uma pedra para o Golias e foi suficiente 2 paus para vencer todo o pecado, todo o desespero do mundo. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Recebe a Ti toda a glória, toda a honra, por sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.